Vamos lá, mais um episódio do nosso podcast de Simplesmente Corra. É sempre uma alegria, né, trazer essa galera que vem nos visitar aqui, né, Thaisa? E hoje a gente tem, como sempre, um cara especialíssimo que logo a gente vai apresentar. Quem tá vindo aí? É quase que um anjinho da guarda da galera aqui, principalmente Boa. especial meu, Thales Cavalazzi. Apresente-se então um pouquinho. Seja bem-vindo, meu brother. Olá, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Também uma admiração aí pelo trabalho que vocês fazem. O Thales é, além de tudo, nosso fisioterapeuta, responsável pela Cavalazzi Fisioterapia, é um baita cara, triatleta, ele já vai contar a história pra gente, atualmente mais mountain biker que triatleta. Thales, como é que o esporte aconteceu na tua vida, né, pra galera entender um pouquinho, antes do Thales fisioterapeuta, o Thales atleta até, e essa tua história aí no esporte, como é que isso aconteceu? Então, se pedir para começar, quando que começou, eu nem sei dizer, porque eu era criança, já era realmente apaixonado por qualquer tipo de esporte. Talvez como toda criança ali, começando mais pelo futebol, e depois fui me apaixonando e migrando um pouquinho o esporte, e realmente com 18, aí foi um marco realmente na minha vida, onde eu fui para o triatlon, tive o prazer de conhecer esse esporte que me proporcionou muitas coisas, muito do que eu sou hoje realmente. Uhum. E comecei super cedo, assim, porque naquela época o triatlon não era conhecido, né? Eu até tenho uma história ali engraçada que eu comecei a contar, né? Para minha avó, né? Eu faço triatlon. Aí depois de uma meia hora de conversa, ela achou que eu estava falando de teatro. Ninguém sabia o que era triatlon quase. Então, realmente foi... O ensaio rola que dia, meu filho, né? E eu falava, não, eu ganho uns troféus, umas medalhas, não sei o quê. Eu acho que para ela, né, queria agradar o netinho. Que bom, mas ela não fazia ideia, muita gente não fazia ideia do que era o triatlon naquela época. Eu precisava explicar. Hoje todo mundo já sabe, já escutou. Quem mora em Florianópolis, inclusive, tem o prazer de ter uma das principais provas da América do Sul, que é o Ironman Brasil, que acontece aqui em Florianópolis, né? Então, isso é um privilégio para nós aqui. Eu que migrei para Floripa, tem uns 14 anos que eu moro, eu sou originário do Rio de Janeiro, onde eu comecei o triatlon. Inclusive, eu tive o prazer de começar o triatlon com Alexandre Ribeiro, que é um ícone do esporte. Lenda. Se você quiser falar um pouquinho aí do... foi um pai para mim no triatlon, ele que me conduziu, e certamente boa parte da paixão que eu tenho pelo esporte veio dele, assim. Excelente grande momento. Alexandre Ultraman. Muito grande legal. Grande Alexandre Ultraman. E depois disso, Thales, como que foi essa tua descoberta, né, a tua profissão? O que te fez buscar a fisioterapia? Foi algo que ocorreu nesse meio tempo? Tu precisou de um socorro ou tu se encantou? Se lesionou, né? E ficou, cara, e agora? E agora? Como que foi a tua, né, esse teu estalo, você fisioterapeuta? Ali com uns 14 anos eu tive uma fratura na tíbia, andando de skate. E aí eu tive que fazer fisioterapia por bastante tempo. Ali eu já gostei, já me encantei. Mas até então eu queria até medicina. Estudava ali arduamente para medicina. E quando chegou pertinho do vestibular eu vi que não era bem aquilo que eu queria fazer. E nessa paixão pelo esporte já era gigante. Então, assim, eu pensei, bom, esporte e área da saúde... Eu pensei muito na fisioterapia desportiva. Espetacular. E hoje é principalmente onde eu atuo, né? Na parte de coluna e na parte da fisioterapia desportiva. Como você disse, eu tenho ali a clínica, né? Tem diversas áreas, mas eu fico mais focado nessas, que é o que eu tenho maior expertise, assim, né? Especialíssimo. Thales, inevitavelmente, né, cara, a gente que está dentro do esporte, a lesão faz parte também desse ciclo aí, né? Logicamente, com uma boa condução, com uma boa orientação, com um bom entendimento, né, das pessoas que estão dentro dessa cena, a gente evita ao máximo, né, se aproximar desses momentos de lesão. Mas tem lesões que acontecem por esforço repetitivo, por falta de fortalecimento, enfim, por N fatores. Na tua vivência lá na clínica, assim, aí estamos falando da fisioesportiva mesmo, aí, da corrida e do triatlon, que é um pouco mais a nossa cena aqui, nosso papo. O que tu identifica, cara, como uma das principais ocorrências lá na clínica? Assim? O que
tu consegue dividir com a galera, assim, ó, putz, cara, a gente tem percebido que chega lá na clínica, o que tem aparecido muito é tal indicador, aí, enfim. Legal, Léo. Então, primeiro eu vou te falar um negócio. Tem uma pesquisa, né, que veio de corredores e mostrou que a média de lesão em corredores é de 2 lesões por ano. Então, é natural, como você disse, é natural que o corredor tenha alguma lesão, né? Essa pesquisa foi mais específica para atletas de corrida, né? Uhum. Então, a gente sabe que há essa incidência que é bem alta, né? O que é interessante é a gente tentar sempre tratar isso logo no início, porque o grande medo do corredor, acho que vocês vão concordar comigo. Vocês têm falar, cara, é parar de correr. Né? Isso. Tudo que não me leva a parar de correr tá valendo. Tem um meme no Instagram. Não serve a nada. Que é o cara todo enfaixado, o médico chegando para, né? Ele todo pendurado e aí... Doutor, eu só tenho uma pergunta. Quando é que eu volto a correr? Que eu posso voltar? O cara tá enfaixado. Então, eu recebo direto essa pergunta. Então, realmente é uma pergunta difícil de responder. Mas o grande medo é esse, de parar de correr. Então, assim, uma orientação que eu dou certamente é que a gente não deixe essa lesão virar uma lesão crônica. Porque quando ela vira uma lesão crônica, que quando já tem mais tempo, né? Ela passa a ser crônica depois de 3 meses. Ela já tem um prognóstico, um tempo de tratamento maior. Ou seja, ele vai ter que ficar mais tempo afastado. Então, é isso que a gente gosta de evitar, né? E se tratando das lesões, assim, mais falando de corrida aqui, que é a nossa praia, né? Certamente são de membros inferiores. Então, quadril para baixo, né? E aí tem diversas lesões. Mas principalmente nessa área, joelho, tornozelo. O que a gente vê também nessa parte de corrida, a maioria das lesões, como você bem disse, é por esforço repetitivo. É uma questão de carga. Né? Não é comum ser uma lesão traumática, como a gente vai encontrar no basquete, no futebol, em esportes que tem contato. Ali na corrida, eu vim até pensando assim, o que teria de mais traumático é em torse de tornozelo, que vocês devem ter, né? Já acompanhado alguns atletas que tiveram, mas se não, geralmente é por sobrecarga, esforço repetitivo de membros inferiores. Falta de fortalecimento, certamente, um viés aí de proximidade, né? Da clínica de fisioterapia, talvez essas que a gente vê muito, cara, essa diferença entre membros também, né? Capacidade de força, flexão, extensão, enfim, adução e abdução. Tem várias avaliações bacanas hoje em dia, né? Que nos levam talvez a sanar muitas dessas questões, né? Vamos lá, a gente está pensando na corrida e num andamento aí de alternar passos, né? E numa dinâmica sistemática, se a gente tem um membro mais fraco que o outro, né? Certamente essa compensação aí vai ser em algum momento sinalizada. O que vocês têm, Thales, lá na clínica, cara, que pode colaborar com esse complemento, eu acho, né? Isso é um tema legal também, assim, né? Da gente abordar. Treinamento, logicamente, é a parte que acho que quase todo mundo não deixa de fazer, né? O cara tá lá na assessoria, contratou o treinador, né? Ele quer correr, quer treinar, Thaisa né? tá no ciclo do Ironman também, e aí treinar é algo que, cara, tá estabelecido dentro dessa cena. Mas os treinamentos acessórios, né? E o que mais a gente pode fazer dentro desse entendimento de um processo multidisciplinar, né, cara? Acho que isso é uma parada que a gente comenta e insiste um pouquinho com os alunos. Mas o que tu entendes que lá na clínica vocês conseguem fazer, cara, que faz muita diferença? Thaisa tá lá toda semana. Então tem a físio de fato para reabilitar, mas também tem aí talvez uma físio que possa prevenir, tem um trabalho de fortalecimento específico, tem uma avaliação que tu acha interessante. Conta um pouquinho dessa cena como um todo, assim, um apanhado um pouquinho mais global, cara, do que talvez possa encaixar dentro de uma rotina ideal, assim, né? Do atleta amador. Aquela vida dos sonhos, né? Eu falo, toda vez que eu vou lá, eu digo assim, cara, aí eu deito, que eu digo assim, o meu sonho, treinar, depois do treino ir para físio, deitar, fazer aquela liberação ali perfeita.
Aí no outro dia, treinar mais um pouquinho e ir pro Pilates. Fazia ali o meu Pilates. Aí depois, no outro dia, a reabilitação. Aí, Pô, mas aí ela já tá vivendo a vida perfeita. A vida dos sonhos. Tá rolando essa parada. Aí uma avaliação de vez em uma avaliação, tá quase assim, né? Cara, uma fazer Ironman é bom, né, cara? E então essas avaliações complementares, né? Então conta um pouquinho pra gente ali o que tu acha que seria esse projeto perfeito do atleta. Então, isso é muito interessante. Vieram já várias coisas na minha cabeça. Assim, o projeto perfeito do atleta é muito interessante, porque existe o atleta que é profissional, né? Ele realmente vive disso, ele vai ter essa vida que você está vislumbrando aí, talvez esteja conseguindo por um período, mas não é a realidade, né? Eu sei que você tem a sua empresa, tem outros compromissos, é mãe, fora outras atividades que eu sei que você tem. Assim como o Léo, né? Ele pratica também maratona, mas ele também tem todo o trabalho dele. Então, essa é a grande massa, né? A grande maioria está nessa realidade. Então, assim, a gente esquece, às vezes, que a gente precisa das coisas mais simples, que é você poder realmente se alimentar bem, né? O sono tem cada vez mais mostrado a importância na recuperação tecidual, para baixar os níveis de cortisol, né? Para liberar o GH, que vai fazer essa recuperação da síntese proteica durante a noite. Então, assim, é aquela pessoa que tá com a lesão e aí vem, pô, mas o que foi essa lesão? Será que é o meu tênis novo? Será que é não sei o quê? Será que é o meu joelho que entra um pouco? E esse sujeito ele não está dormindo, ele está estressado, ele está financeiramente com algum problema ou algum problema no relacionamento, no trabalho. Então, já vem toda uma carga de estresse muito grande por trás, que aí somado também a uma sobrecarga, né, de mais mecânica, isso tudo vai propiciar para que possa ter uma lesão, né? A minha colega, a Marielle, né, que vocês conhecem, que eu admiro muito também profissionalmente, ela sempre fala assim, é aquela história do copo, né? Um pouquinho a gente vai enchendo de água porque ele não dormiu bem, um pouco porque está estressado, um pouco porque fez uma sobrecarga, um treino muito intenso e não descansou o necessário ou não seguiu o que o treinador disse que era para fazer e correu mais. Então, na hora que transborda... Não foi a última gota que transbordou, né? Não foi a última gota. Exatamente. Todo encher do copo. Então, essa questão é bem complexa. Então, existem muitas coisas que a gente pode fazer ali na fisioterapia. Principalmente, a gente vai estar fazendo um trabalho de força. Tá? Eu também, isso eu falo para todos os pacientes, praticamente todos os pacientes eu explico essa questão que é como se fosse uma balança. Né? Se vocês nunca escutaram isso, é interessante. Que é a balança entre a capacidade e a demanda. Né? Então, a capacidade, no caso, vai ser o quanto esse teu tecido aguenta. Aí pode ser um osso, pode ser um tendão, pode ser um músculo, quanto que ele aguenta de estresse. Né? Então, se a gente estiver falando de uma tendinopatia, vai ser tendão, ou alguma lesão muscular, vai ser músculo, ou até uma fratura por estresse, a canelite. Então, a gente vai estar falando de osso. Então, quanto esse tecido aguenta versus, daí do outro lado da balança, o quanto que você está dando de demanda. O volume de corrida, a intensidade. Então, assim, quando há um desequilíbrio nessa balança, ou seja, muita demanda e esse corpo não está preparado, é aí que você propicia para que tenha um fator maior de que ele venha se lesionar. Né? Não existe uma regra, né, muito individual, mas o lance é a gente tá sempre dosando isso. Então, se ele não dorme bem, já a capacidade desse tecido de aguentar um estresse ou de se recuperar já cai. Então, às vezes, a gente mexer nesse lado da balança. Ele está bem preparado, a gente fortalecer esse tendão, fortalecer esse músculo, é o que faz a diferença. Então, lá na Cavalase, a gente também tem uma avaliação específica para corredores, para justamente tentar identificar algum déficit, alguma assimetria que seja mais chamativa, né? Alguma parte mecânica que também a gente identifica que possa ser chamativo para justamente estar trabalhando esses déficits. Especialmente se esse cliente ou paciente já refere a alguma dor. Né? Então, se ele tem alguma dor, faz sentido a gente investigar e mexer em alterar algumas coisas do que se esse paciente aí não tem nenhuma dor. Tal. Não, especial, né? Porque, assim, muito legal o que o Thales falou. Acho que certamente isso é muita parte da nossa excelente troca e relação, né? A gente pensa muito parecido. Às vezes a turma
deslumbrar o topo da montanha, né? Cara, eu preciso do topo da montanha. Mas esquece que para chegar lá no topo da montanha, cara, ele tem que construir toda essa escalada, né? Pela base, por boas vias, né? Para daí sim você falando nisso, nessa chegar parte do topo, a gente vê também que os atletas menos experientes, eles são mais suscetíveis à lesão. Então, o atleta mais experiente, ele já sabe, opa, né, eu tenho que segurar um pouquinho, não vou forçar aqui. Então, também tem essa estatística que é interessante, né? Isso é alguém legal que já também. se conhece mais o corpo, já teve essa malícia de saber, opa, hoje é dia de descansar, hoje eu não vou forçar porque eu senti que foi um pouquinho pesado ali o treino, eu senti algum desconforto, vou descansar isso aqui no próximo. Isso faz toda a diferença Esse também. autoconhecimento é um negócio que é de verdade, assim, né? Algo que a gente batalha muito também lá na Soriana, né, Thaisa? A gente tem recebido cada vez mais alunos com mais pressa, né? Vontade de não só começar a correr, né? Mas não, eu quero a maratona. A ansiedade Calma. é grande, né? Calma, você não fez nem 5 quilômetros, né? Então, acho que essa pressa de realmente de ser corredor e a corrida está muito em alta, então todo mundo foca sempre lá em cima, né? Esquece que, cara, é um caminho longo e pode ser muito duradouro se você fizer, né, bem certinho, você corre a vida inteira, né? Nessas questões que você falou ali das avaliações, né, Thales, sobre diferença também de membros, vale a gente meio que pensar a diferença de força, enfim, as avaliações, vale a gente pensar e falar um pouco sobre questão de impacto, questão de tipo de tênis, o que depois de você faz uma avaliação, o que você indica, tem algo que tu possa falar também sobre isso um pouquinho? Muito bem. Na parte de tênis, hoje, tá, não existe ali um tênis, né, que seja específico para prevenir uma lesão ou um tipo de tênis. Mas nem aquele novo bonitão que acabou de lançar lá, que é bem caro. Que é o que tá lá na moda. De placa, aquele não vai resolver tudo que eu precisava. Ainda não conseguiu, ainda não conseguiu. Tanto causar lesão, né? Poxa, tem gente que fala assim, não, eu não posso tênis de placa, por exemplo, porque me dói aqui, ou porque... Então, não tem nada que comprove isso hoje, né? Que algum tipo de tênis vai causar lesão, e nem o contrário, que aquele ou outro tipo vai prevenir ou vai melhorar. Então, assim, é muito difícil eu querer mudar o calçado dele, né? Provavelmente eu vou estar olhando em outras valências, justamente a parte da força, a parte do sono, a parte... tentar entender esse paciente um contexto muito maior. Porque eles chegam lá e perguntam, mas eu acho que esse tênis, eu troquei, isso é um clássico. Sim. E a gente porque é mais fácil de resolver, né, Thales? Vamos lá. O problema é aqui, o meu tênis. Tá, então tá bom. Deu, resolvemos o problema. Vou comprar a solução. Eu vou comprar um novo tênis. A solução tá na loja ali. Então, não é assim. E realmente, talvez, passa por o que a Thaisa falou de ansiedade, né? Tanto de querer fazer uma prova, mas também de querer se curar e já acelerar esse processo. Enquanto que a gente tem que entender que a lesão ela tem um tempo, né? De cicatrização, tecido. Então, é importante respeitar essas questões. Mas, assim, a princípio, para o tênis, hoje, não tem nada assim, comprovação. Então, eu sigo... sempre orientando que é o tênis que te agrada, é o tênis. Se você pode pagar num tênis melhor, ótimo. Se não, ok, né? Aí eu deixo essa parte. Só não vai firme e fiel, que ali está a resolução de todos os teus problemas, né? A gente troca essa figurinha lá nos treinos, né? E aí, isso é recorrente, né? Até porque o mercado ele se estabelece assim também, né? Cara, de maneira geral, de ano em ano, surge um novo super tênis, o tênis definitivo, e no ano que vem tem um tênis de novo, porque o cara tem que vender tênis de novo. Tem um papo engraçado, uma vez fui numa dessas grandes lojas, assim, e aí a pessoa estava, querendo me apresentar todas as qualidades do produto, né? Não, esse tênis aqui dura 2.000 quilômetros. Isso, porque a borracha é isso, porque isso, aquilo, aquele outro. Eu olhei assim para ela assim, mas tu não fala isso para todo mundo, né? Ela me olhou espantada, assim. Por quê? Se o outro durava 600, 700, esse dura 2.000, tu vai vender um ao invés de vender 3. Eu não sabia o que falar, assim, tipo... Bugou. E agora? O que eu faço, né?
Então, tem isso também, né? Acho que a gente dá um passo interno, né? Um passo para trás e pensar de fato, né? Acho que isso é muito legal. O que a gente tem feito, né? O que a gente tem construído dentro dessa cena como um todo é o super passo a ser dado, né? Que é aquela história. Bom, treinar todo mundo treina, de maneira geral. Estou pagando e comprei a planilha do treinador lá, se eu não estiver fazendo, putz, aí tá um pouquinho errado, mas tudo bem. Então, treinar todo mundo treina, mas dormir todo mundo dorme, comer todo mundo Não come. me olha com essa cara aí, né? Não foi. Pessoal, não estamos criando nenhum tipo de polêmica aqui, entendeu? Thaisa É um tá num grande ciclo problema. muito bonitinho de Iron Man dela. Mas Tô ainda bem assim. bonita, tô melhorando. Mas todo dia que eu chego na fisioterapia, a primeira pergunta: dormiu bem essa noite? Primeira coisa que faz na maca, eu vou dar uma dormiu bem essa noite? Eu vou dar uma dormidinha agora. Dar uma agora. dormidinha. Mas aproveita que o primeiro Iron Man a gente nunca esquece. Exatamente. É fantástico. Ô, Thales, fantástico. quantos Iron Mans tu já fizeste, cara? Eu já fiz 4. Quatro? Assim, full, né? 4 full, meio isso. Iron Full. Man já fiz alguns. Full. Daí 4 fulls. Nem sei. E tu fez eles... vamos agora trocar um pouquinho. Vamos pro Thales, Brincar atleta aí. Vamos divertir essa galera, os caras vão ficar chocados aqui, porque eu conheço um pouquinho da história, mas relembrar sempre é importante. O cara já falou que o pai dele na história é um dos maiores triatletas de todos os tempos do Brasil. Quem não conhece Alexandre Ribeiro, vai atrás da história do cara. Tem livro dele, eu até procurei o nome do livro, estava comentando nos bastidores aqui com o Thales. Livro da história dele, recém-lançado, vou esquecer o nome aqui. Depois, de repente, nos comentários lá do canal, a gente deixa o link até, enfim. Estou atrás do meu exemplar também. O meu exemplar vai vir autografado, anotaram aí? Autografado. Se eu não conseguir acessar Alexandre, o Thales vai se virar. Com certeza. Boa. Não, já vou pegar 2, né? Vou pegar um Isso, pra mim. o meu também, né? Isso, Vocês boa. dividem um só, né? Tá bom. Tá bom, não, pra Tá gente tá ótimo, bom. tá Nossa biblioteca lá é maneira e é compartilhada. Me conta pra galera aí, Thales. Esse teu andamento dentro do Ironman, acho que talvez seja um pouquinho mais pontual ali, mas, bom, fez 4 provas, as provas foram encaixadinhas, uma atrás da outra. Como é que foi essa tua cena dentro da bandeira? Provavelmente assim que tu veio pra Floripa, eu imagino, não sei. Então, eu comecei lá no Rio de Janeiro, tive a feliz coincidência realmente foi coincidência de começar ali o triatlon nessa equipe, que era a Pro Ribeiro, que era do Alexandre Ribeiro. Top demais, E depois é que foi... eu fui realmente conhecer o cara. E tem uma história que tu sabe? também não fazia ideia que era o cara, né? Não é tem um essa papo assim? história. Tu contou uma vez pra mim lá na clínica. Essa história é interessante, vou contar brevemente então, porque quem conhece aí os dinossauros do triatlon vai entender a referência. Mas eu ia comprar a primeira bike e o Alexandre me orientou, vai nessa loja ali em Niterói. Aí eu fui lá em Niterói e tal, era Barcelos Bike. Olha aí. Quem será que era o cara? Quem me atendeu foi o dono da loja, que era o Armando Barcelos. E aí o Armando já falou assim, começou a falar do Alexandre, né? Que eu já estava super admirado com o Alexandre e tal. Ele falou, não, o Alexandre é treinador, quem tem de bike sou eu. Eu achei o cara meio assim, prepotente na hora. Eu achei engraçado, mas ele foi me indicando sobre bike e muito bem, né? Depois eu fui descobrir que Armando Barcelos, atleta olímpico, um fenômeno, era da turma do Alexandre, eles já sabiam, só eu que estava por fora. E aí ele pediu para eu dar uma volta na bicicleta na quadra e um outro cara ali me parou assim, falou, não, faz a curva assim. Aí eu nem dei bola para ele, porque agora eu estava com Alexandre Ribeiro e Armando Barcelos. Não tem ninguém melhor que isso. Eu estou bem protegido, minha equipe é grande. E aí era Marcos Ornelas, que daí é também um fenômeno que estava na época competindo. Estava mal orientado o garoto. Representando o Brasil lá fora. E então tu vê como é que eu era pequenininho, não fazia ideia, estava no meio daqueles ícones e referências aí do esporte. Espetacular. Mas então, Alexandre, eu treinei muitos anos ali com ele. Em 2008, eu treinei alguns anos até chegar a 2008. Eu comecei com 18 anos o triatlon. E com 22, então, por volta de 4 anos treinando, em 2008 eu fiz o meu primeiro Ironman. Então, foi super cedo, com 22 anos. 22, novinho, né? Bem novo, né? E naquela época, mais ainda, né? Porque hoje em dia já é mais difundido, assim. Você vê pessoas mais novas, mas naquela época realmente... Tanto é que na equipe, até hoje, o meu apelido lá era Menino Thales, que era uma criança para os demais ali. E aí, depois, no ano seguinte, eu já vim para Florianópolis, morar para cá.
eu brinco que 2 coisas foram fundamentais na minha vida. A minha mudança para cá, 2 grandes acertos, né? E a outra foi ter feito o Ironman. Então, Thaisa, aproveite que você está a um pé disso, imagino eu, né? Vou estar lá torcendo e te ajudando nesse ciclo também, Coisa né? boa. Então, já no ano seguinte, eu já vim fazer aqui em 2009. 2010 eu me inscrevi, mas não fiz por causa de uma lesão, inclusive. Então, até não sei se eu perdi a inscrição ou teve um reembolso parcial, alguma coisa assim. Mas eu queria ter feito, né? Eu me inscrevi, me preparei e um pouco antes já estava nítido que não daria. Depois eu fiz 2011 e 2013. Então, fiz 4 anos. Daí já estava em outra equipe, assim que eu migrei para Florianópolis. Treinou com o Roberto aqui, né? Treinei com o Roberto Lemos, principalmente. Crack. Também é uma fera. Crack. Também já treinou muito ali com o Alexandre. Essa turma é bem legal. Hoje, inclusive, hoje já são... Né, eles ainda, né, estão lá, mas já tem um ciclo novo. São diversos novos atletas, né? Tu vê que hoje a cena mudou bastante, assim. Não, é que aí... Acho também, Thales, que é o processo da modalidade se difundir, de várias pessoas estarem envolvidas, de ter uma outra cena, de ser uma prova aí muito comercial também, né? Aí tem toda essa cena, o negócio vai crescendo largamente. Uma pena que muitos desses caras passam quase que reconhecíveis, às vezes, nesses ambientes hoje em dia, né? Hoje em dia, não, mas grandes faz nomes parte, que... O triatlon cresceu muito em função desse novo momento, assim, realmente. Sim. É bonito de ver, muito, muito legal. E aqui em Floripa, né, a gente tem essa máxima aqui, a gente está na capital nacional do triatlon, a gente chegou em alguns momentos a ter, né, todas as provas, né, a única cidade do Brasil com todas as provas, a única cidade do mundo a ter todas as provas das grandes bandeiras, né? Estou falando Ironman Full, Challenge. Então, cara, pouquíssimas cidades têm essa super vantagem que a gente tem em Floripa. E, lógico, também toda a segurança de treinar, né? Ambientes propícios para isso, né? A cidade foi também assimilando essa cena, né? Estamos falando aí de 2001, primeiro foi 2001, 2001, então há 24 anos, quase 25 anos, teve a janelinha da pandemia ali. Não, então, muito legal. A cidade coisa. Nisso cresceu muito, realmente. Essa questão da via amiga ali, do ciclista, aquilo é fenomenal. Na época que eu treinava não tinha isso, quando eu fazia Ironman, né? Hoje eu ainda pedalo ali, mas é uma coisa que não dava para imaginar. Então, realmente, um projeto também admirável, assim, muito espetacular, legal. Né? Excelentes passos dados aí, né? E conquista certamente dos treinadores, né? Fiz parte dessa cena aqui, né? Então, cara, a gente está comunado e junto para fazer um negócio, né, ser bem visto e utilizar o espaço, né, de maneira bacana e mantê-lo independentemente das gestões, né? Isso também acho que é um sinal de que o negócio de fato se estabeleceu. Bom, aí fez Ironman, 2013 parou e hoje em dia é um exímio mountain biker. Assim, mas como assim? Pô, até Brasil Ride esse maluco já fez 3. Fiz 3. Daí eu já tenho uns 5 anos, um pouco mais talvez, uns 5 anos que eu tô mais sério aí no mountain bike. Aí dei uma mudada. Para me desafiar, né? Uma prova Brasil Ride, para quem não conhece, é a maior prova de maratona de mountain bike que tem nas Américas, né? A única maior que essa no mundo seria o Cape Epic. Então é uma prova também de endurance, né? São 7 dias competindo, é fantástico, A organização do Mário Roma é um ciclista também que promove, né? É dono dessa marca, né? Brasil Ride, e realmente foi um privilégio também ter feito, é encantador, vale a pena, eu indico para todos os loucos por mountain bike, façam, porque é que nem um Ironman pro triatleta, pro mountain bike fazer essa prova lá, que é na Bahia, acontece atualmente, pelo menos na Bahia. Também era na Bahia, mas atualmente é em Arraial da Ajuda. Top. Cara, o que... Lógico que tem uma janela grande aí, né, entre uma coisa e outra, mas o que tu acha que te desafiou mais?
Eu falei tem como... aqui, né? Talvez vou comparar na época do Iron Man, ele era bem novinho, né? Não que tu jovem. seja velho agora, né? Tá? Jovem. A gente tá ficando. Jovem. Mas tu era bem novinho, era mais, entre Jovem. aspas, fácil. Apesar de que, como tu falou, né? Eu sempre gosto de falar isso, que pra mim, né? Thaísa, como... Enfim... Hoje eu não sou mais treinadora, hoje eu estou na gestão, né? Thaísa, para quem não sabe, é formada em Educação Física, Sou né, formada pessoal? em Educação Física, lógico. Conheceu o amor da vida dela na graduação, inclusive. Prazer. Palhaço. Eu sempre, né, enfim, com essa questão da mentalidade treinadora, né? Sempre pensei e sempre falei que o Ironman, para mim, é uma prova para senhores. Para mim sempre foi, né? Porque são muitas outras coisas envolvidas. E eu acho que quanto mais velho, melhor, né? Enfim, questão de cabeça. Tem muita coisa aí, né? E essa questão da experiência, de você passar por tudo. Talvez até por isso que antigamente você conseguia ver muito mais os mais velhos mesmo. Eu dizia, uma prova 40 a mais. Você me dizia, Ironman é uma prova 40 a mais. Os novinhos ali, tu não via muito. Realmente não via, né? Então, acho que talvez... O Ironman, na época, né? Quando a gente tá com 22 anos, meu Deus, faz qualquer coisa. E aí, Thales, diz? Será que não ou não? Bem sim. Então, são momentos diferentes, né? Realmente, quando você perguntou o que me desafiou mais, não sei se desafiou, mas realmente a minha memória do primeiro Ironman é de me arrepiar, assim. Tiveram alguns momentos que eu me arrepiei no esporte, assim. Uma foi a chegada do meu primeiro Ironman, que foi em 2008. Então, aquilo para mim foi uma coisa... Eu tô realmente arrepiado aí, agora. Veio já aquela energia Um outro momento para não deixar passar despercebido, como eu comecei cedo o Endurance, minha primeira meia maratona eu tinha 14 anos. Caraca, muito novo. Então, tipo, eu já comecei a ir ali pro Endurance, não nessa época, mas foi a minha primeira prova assim, de Endurance. Foi 21 com 14 anos. E depois, aos 22, esse Ironman. Então, mas são momentos diferentes, né? Realmente, naquela época, eu tinha mais disponibilidade, né? Uhum. Hoje eu já, né, tô casado e já tenho outras funções. A própria clínica me demanda, os colegas ali, clientes. Então, é uma outra realidade, né? Sim. Vocês têm filhos, né? Sim, já seria uma outra realidade maior, né? ainda. Né? Então, vai mudando. Naquela época, eu praticamente só tinha que estudar, né? Universitário, e treinar. Então, mas são momentos diferentes. Aí eu tinha outras dificuldades. Talvez eu não tinha a mentalidade que hoje eu tenho, né? E realmente, para quem é novo fazer uma prova do Ironman, né? Hoje a gente já vê pessoas um pouco mais novas fazendo e performando bem. Mas geralmente é a parte do mental ali que sente, né? Essas provas de endurance favorecem para quem tem um mental forte, então é importante treinar isso. Uhum. E às vezes você treina, chega lá no dia, se mentalmente você não estiver bem... Não sai, né? Sua prova vai por água abaixo. Dá 2 horas, você já tá... Não quero mais, cansado, você se boicota. Por que isso comigo? Você começa a se perguntar, se emociona, na hora que talvez não era tão bom se emocionar. Então, e hoje eu acho que eu já consigo até fazer o contrário. Eu já consigo estar visualizando a chegada, estar pensando coisas, né, boas, positivas, para me impulsionar, até usar o meu mental durante a favor o andamento da prova. Então, você aprende isso, mas isso é o tempo. Isso você não vai conseguir ensinar, talvez, para o Thales, que tinha 22 anos. Eu certamente eu estava num outro ritmo ali que não teria essa cabeça. Hoje eu já tenho mais cabeça, talvez eu não teria o físico dos 22, que eu acho que eu estava bem... mais sangue no olho e mais disposição, né? E aí acaba... Enfim... Não, mas... Bom, vamos lá. Estava pensando aqui enquanto o Thales respondia. Acaba que a própria estrutura da formação dele, sendo desde novo, gerou isso também, né? Desde novo, envolto com... Bom, então com 14 ele faz Você já era bem mais maduro do que uma primeira prova, né? De endurance, né? Vamos fazer uma meia maratona com 14. Com 18 ele se envolve com o triatlon. Então são 4 anos aí rodando. Com 22, foi 22 fez 22 o primeiro então, Ironman. Mais 4, são 10 anos na modalidade. Uhum. Né? 10 anos dentro dessa estrutura de endurance. E aí, Thales, talvez se a gente parar para pensar hoje, nessa cena que a gente tem, também de formação dessa molecada, com vários núcleos, né, de formação. Então, aqui em Floripa, com a escolinha de triatlon de São José,
não sei se é Paranaguá, ali em Curitiba oh meu Deus, fugiu o nome. Não vou saber. Com o Juracy, lembrei. Sim. Juracy, pô, triatleta olímpico, tem um núcleo de formação lá. Sim. No Nordeste, se eu não me engano, tem núcleo de formação também. Você tem uma molecada já sendo criada dentro dessa cena do triatlon. Inevitavelmente, essa garotada, a gente teve esse final de semana em Garopaba, lá no triatlon de Garopaba, 33ª edição da prova. Faz 33 anos que tem um evento lá. Dona Naida estava lá, foi homenageada, é lindo de ver a construção, algo que ela construiu, né? Junto com a galera que está na volta ali. Mas, então, essa formação sendo feita também com essa molecada, acaba que a gente tem uma cena de garotos, não vamos chamar de garotos, de meninos Thales no Ironman com 22. Né? Tem garoto competindo no Ironman com 20. Hoje em dia já é mais comum, porque também. Talvez esse garoto tenha sido formado dentro dessa cena também, dessa estrutura, né? Esses dias vi o Eduardo Braz, grande treinador brasileiro aí, responsável pelo último ciclo olímpico da seleção brasileira também. Falando assim, cara, assim que a galera do triatlo olímpico de hoje, os meninos, fizerem a modulação de treino para ir para o triatlon de longa distância, cara, os tempos começam de fato a despencar. 6 anos para trás, 7, a gente falava de cara, quem é que vai romper a barreira das 8 horas? Hoje o cara que chega para 8 horas no Ironman, cara, não tá nem perto da foto. Galera rodando para 7 horas e pouco, 7 horas e muito, 7 horas e pouco. 7 horas não, e muito, 7 horas e muito, mas, cara, isso é várias pessoas. Sim, na minha época ali, eu lembro que o 14º chegar no ano que eu fiz ali, era um amigo meu. E ele fez para 9 horas e 4, se eu não me engano. Então, hoje, isso aí já realmente os tempos foram pulverizados, né? Eu acho que todo esporte isso já aconteceu. São muitos fatores, né? Fala-se muito do equipamento no triatlon, né? As bicicletas realmente, na época que eu fiz, eu acho que umas 5 pessoas mais ou menos estavam usando roda de competição. Hoje, dos 2.000 atletas, 2.000 e pouco, hoje tem uns 5 que não estão usando. Então, realmente, o equipamento propiciou muito. Mas não só isso, o treinamento, né? Como treinar. Naquela época, evoluiu muito o esporte. Ele é bem novo. É um esporte que, se eu não me engano, tem uns 40 anos que ele está no Brasil. Está próximo disso. Então, assim, a evolução veio trazendo esse tempo mais rápido, né? E propiciando também, principalmente, o treinamento. Então, talvez esses garotos aí já cheguem com uma mentalidade, né, de endurance, fazer um trabalho psicológico que talvez vá ajudar, que na época eu não tive, né? Então, realmente você falou, mas já estava mais maduro. Eu acho que hoje eu me sinto mais maduro. Então, assim, apesar de no treinamento a gente evoluir, né, a cada mês, de um ano para o outro, de um Iron para o outro, a parte psicológica eu acho que ela é mais lenta, né? Não dá para só falar que tem cabelos brancos, né? A gente tem que... Alguma coisa tem que... Algum benefício tem que ter. Alguma coisa vem junto. Então, hoje em dia eu me considero, né, nos últimos 4 anos eu me considero mais maduro na parte psicológica para fazer uma prova de endurance. Então, isso é difícil de treinar, ou pelo menos agora é que a gente está aprendendo mais com a parte psicológica, né? Você vê atletas novos ali, como daí no tênis, né? O João Fonseca, se fala bastante da parte psicológica dele, né? Porque ele está lá no alto, né? Então tem que ter esse trabalho que 17, 18 anos. 18, na minha época não se falava muito nisso, então talvez vai vir uma geração mais forte mentalmente, mais forte fisicamente por causa dos treinos, fora os equipamentos, né? Sim. Então os tempos eles vão ser pulverizados com certeza. Mas aí vem uma frase que foi Alexandre, já que a gente mencionou ele aqui, ele falou para mim, isso eu nunca esqueço, assim, ele falou, Thales, os tempos vai vir alguém, né? E ele ficou por anos recordista o brasileiro, né? Com o melhor tempo no Havaí, que era o Mundial, né? Fora outros recordes, tem citação no Guinness Book e por aí vai. Mas ele falou, os tempos eles vão ser batidos, vai vir alguém mais jovem, em algum momento vai bater seu tempo, tá? E eu nem era tanto de performance, eu acho que ele falava para ele mesmo. Troféu, medalha, isso aí vai enferrujar e vai ficar com teia de aranha lá no teu armário. Então, o que importa do que a gente está fazendo aqui são os momentos e os amigos que a gente está criando,
é essa turma que você vai lembrar. Então, daqui a 10 Exatamente. anos, você vai lembrar da piada, da turma, da amizade. São os momentos, né? São os momentos. É isso aí. Então, isso foi uma coisa que gravou muito forte para mim. Legal demais. E que eu levo e tento propagar isso também para sempre que eu posso. Então, tomara que outras pessoas tenham a oportunidade de escutar. Eu estou falando uma frase do Alexandre, não é minha, mas eu tento impulsionar isso também. Que é uma informação que é fantástica. É por aí. E também não deixa de ser, daí vem para a minha área da saúde, né? Nossa área da saúde, que a gente está garantindo aí uma saúde, né, mental e física lá para frente. Certamente, né, eu praticando atividade hoje, certamente eu vou estar agradecendo o Thales do passado, né? O Thales do passado, que fez construiu essa... exatamente. Eu tenho uma bronca que é com um plano de saúde, que eles chamam plano de saúde. Para mim, plano de saúde tinha que mudar o nome. Plano de saúde é ir lá fazer assessoria, correr, treinar. Você está planejando a sua saúde. Né? É isso aí. Quando você, a gente usa essa hashtag, sabia? O verdadeiro plano de saúde. Verdadeiro plano de saúde. A gente usa isso aí vai fazer uns 5, 6 anos aí. Então vou entrar nessa barca ali, porque para mim tem que mudar o nome. Ali é plano de doença. Deve ser. Quando tá doente, tu usa. Para quando der o problema, se você quer fazer um plano de saúde, investir nisso, investir ali fisioterapia, psicólogo, educador físico, tá praticando atividade física. É isso que a gente vê, é isso que eu sou muito crítico, né? Tudo que acontece lá na clínica a gente faz com embasamento científico. Então, hoje, o grande tratamento da fisioterapia, grande maioria, é exercício físico. É a gente fazer exercício, atividade. Né? Tem a parte de terapia manual, mas principalmente exercício. Então, restabelecer a função e tudo mais. Está matriculado numa assessoria esportiva ou está fazendo fisioterapia ali, é o que a gente está promovendo. Isso é saúde. O Thales e a Mari, citar a Mari, que a Mari é quem atende diretamente a Thaisa também. A gente percebe muito lá, né, Thaisa, o fisioterapeuta como o nosso melhor amigo, né, um dos melhores amigos no treinamento, né, nesse ciclo aí de blindar a gente, né, dentro dessa história de se manter ativo, de conseguir dar conta do treino planejado e tudo mais. Como que tu vê essa relação, assim, né, Thales? Tu acha que tu consegue acessar as pessoas já num primeiro momento? Ou de fato, essa estrutura e essa relação que se cria, né, lá no consultório, lá na clínica, ela vai facilitando ainda mais esse processo de reabilitação ou de condução dentro do tratamento, enfim? Então, tem casos e casos, né? A gente chama de aliança terapêutica, né? Então, quando a gente consegue ter essa aliança terapêutica bem firme, é ótimo, porque daí o paciente ali, ou o cliente, confia no que você está dizendo 100% e está contigo, né? Esse é o ideal, a gente tenta promover isso, né? Mas a gente, às vezes, pega pacientes que têm uma certa insegurança, tem um certo medo, achava que devia ser o tratamento diferente daquilo, ou isso é um clássico, ele chega para a gente falando, olha, eu quero reabilitar aqui, mas o médico me falou que eu não posso correr. Para eu conseguir mudar a cabeça desse paciente, não é fácil, né? Porque ele criou uma crença, né, de que a corrida para ele seria prejudicial por causa do impacto para o joelho ou para a coluna, alguma coisa assim. Então, assim, tem pacientes que a gente consegue uma aliança terapêutica mais firme, aí é mais fácil de trabalhar, logicamente, a gente consegue ganhos mais rápidos, e outros que a gente tem que ir com mais cautela, porque a gente tem que respeitar a crença de cada um, né? Não dá para eu querer impor, né, para alguém ou para você que agora vai ser assim, se ela não pensa desse jeito. Então, isso aí é um trabalho que atualmente a gente já tem domínio para fazer, mas que antigamente não se tinha, então não tinha esse tato. Imagina que é muito demorado o tratamento quando é assim, né? Quando tem a confiança, flui, né? E fica muito mais fácil, né? Com certeza. Não, faz toda a diferença, E aí quebrar essas crenças é um desafio lá na clínica, é o meu dia a dia. E o que eu acho também, Thales, a gente brincar. O médico, quando o aluno fala,
O médico pediu pra eu parar de correr, eu disse, muda de médico. Troca de médico. Troca de médico. Posso já... Eu acho que mudou bastante já, né? Isso. Né? A gente já vê que hoje para o médico falar, com certeza existe, né? O caso da pessoa realmente não poder correr, mas já mudou bastante isso. Acho que os médicos viram, a grande maioria dos médicos estão começando a entender isso e creio que agora já está muito mais tranquilo a gente ter um médico que não, é melhor do que estar parado. Né? Então, acho que essa questão de profissionais, o que tu acha que tu pode falar um pouquinho sobre também, dessa questão de orientação, do não pode, quando é ideal, né? Pode ou não pode? Queres falar um pouquinho sobre isso também? Vamos falar. Eu estudo muito coluna também, né? Mas no corredor é bem típico no joelho, né? Eu não posso correr por causa do impacto, o médico pediu para eu não correr, né? E a gente já viu, né? Já tem artigos mostrando claramente que justamente você ficar inativo, você propicia para um desgaste maior da cartilagem desse joelho. Então, o lance é você estar ativo, né? Então, pedir para parar de correr seria um crime para essa pessoa. O que pode acontecer, sim, naquele período, né? Naquele momento, talvez não seja o ideal para a gente estar tratando alguma lesão, né? Mas aí tem que ter todo esse cuidado de falar, olha, nesse momento não é o ideal, mas você vai voltar, ou com o seu fisioterapeuta ele vai te orientar e tal. Então, assim, transmitir essa mensagem da forma correta faz muita diferença. E nem sempre isso acontece, porque geralmente a consulta médica é uma com retorno e quem fica realmente lá no dia a dia fazendo um tratamento mais longo somos nós. E aí o médico tem que, naquela atendimento, passar informações que às vezes podem mudar um pouquinho o rumo, assim, né? Mas a gente já sabe, né, que é favorável justamente atividade física. Inclusive para a coluna, corredores eles têm maior hidratação do disco, né? Que seria a desidratação seria tipo um desgaste, então a gente já nota que é benéfico. Então o ideal é inclusive estar correndo, tal. Então em certos períodos talvez, mas isso é junto com o fisioterapeuta, o médico trabalhando e realmente a nova geração da saúde, né? Não vamos botar nome para uma área ou outra, mas já vem com esse cuidado, porque os próprios fisioterapeutas também, às vezes, também faziam o que a gente chama disso de nocebo, que é a gente deixar o paciente ali com medo, com receio, criar uma crença ruim, que inclusive vai ser ruim para o prognóstico. Porque ou seja, você pega direto no calo da pessoa, né? Enfim, sou atleta de corrida, chego lá, a primeira coisa que você vai me dizer é assim, você não pode mais correr. Também tem isso. Imagina. Tem que saber dizer assim a informação também. Você vai dizer para uma pessoa, a pessoa que faz a vida inteira, ou que é a atividade física da vida, que ela ama de paixão, você vai chegar e vai dizer assim, você não pode mais correr. Acabou. Então, acho que isso é muito legal que tu falou, de avaliar. E aí, junto, se conseguir o multidisciplinar, o médico junto, seria a visão perfeita. Esse né? é o sonho. Você falou do sonho, de sonho como é que é o treino o treinador. Não, sonho uma mesa assim comprida. Né? Sonho uma mesa comprida, meu fisioterapeuta, meu treinador, meu médico. Né? Esse é o sonho. E aí, assim, toda semana a gente se reúne e define. Porque quando o fisioterapeuta confia no médico, o médico no fisioterapeuta e o paciente igualmente confiando nos dois e vice-versa, a coisa tem tudo para fluir bem, entendeu? Esse é o melhor dos mundos, então... eu tenho isso muito para mim, busca. Cara, e eu tento vender, essa ideia para nossa galera lá, né? Cara, você confiar, né, nos profissionais que estão do teu lado, cara, é metade do tratamento. Porque é isso, né? Cara, o maior medo, comentamos aqui há poucos minutos atrás, o maior medo do cara é dizer, cara, você não pode mais correr. Ou em quanto tempo eu volto, né? E essas respostas elas não são, né, não são super precisas, né? Depende de evolução, depende de tratamento, depende de resposta, né, para cada um deles, para cada caso, enfim. Então tem várias variáveis aí e é por isso que o negócio é tão bacana. Eu também gosto muito disso, né? A galera nos pergunta lá, Thaís, agora, como é que é treinar para um Ironman? Como é que é treinar para uma maratona? Como é que, né? Cara, é uma delícia, porque são muitas coisas envolvidas, né?
A Você Mari me equilibrar perguntou. vários pratinhos. Você tem uma mania vamos equilibrar um monte de pratinho. É isso, cara. Ela é riu treino é isso. comigo uma vez, o pior que o treinador tá do meu lado, né? Mas ela, Olha aí. assim pra mim... Vou ficar sabendo numa de alguma coisa que eu ainda não sabia, tá? Numa sessão, ela perguntou, curioso. Thaisa, o que é mais difícil pra ti, assim, né? Durante o momento que tu tá treinando, né? Enfim, sei lá, 4 horas de pedalando, ou enfim. Eu disse, cara, é tão bom. Olha Pra que mim, o legal. mais difícil do treinamento pro Ironman é quando eu chego em casa, cansada do treino, e tem um monte de coisa pra fazer. Pô, tem que aturar o louça pra treinador e marido tem filho, ainda, tem, pô. tem filho Pô, pra bicho cuidar, chato. tem pensar Sei. na comida que vai fazer do jantar. Isso cansa muito mais. Então, assim, às vezes a gente... E o próprio trabalho em si, né? Então, o estresse de todo o resto... É muito maior. Eu, pelo menos, durante todo o meu treinamento ali, enquanto eu tô treinando, 4 horas pedalando, 2 horas nadando e mais sei lá quantas horas pedalando, eu fico ali no... Eu digo pra ela, a minha mente descansa muito mais do que no estresse do dia a dia. E não deixa de Então, ser parte dessa terapia também, é uma né? parte da terapia. Então, eu vejo que se eu passar uma manhã inteira, se eu passar 6, 7 horas treinando, eu me sinto muito melhor do que 6, 7 horas trabalhando, né? Isso mentalmente falando. Então, o meu desgaste... Eu tenho eu sou muito ansiosa, muito estressada, assim, né? Sou uma pessoa extremamente ansiosa. Então, a demanda e a quantidade de coisas do meu trabalho... eu faço muita coisa ao mesmo tempo, lógico. Então, acaba... Eu fico tão... né? Eu tenho um estresse mental tão grande que chega às 9 da noite, eu tô acabada de um período de 6 horas de trabalho, por exemplo. Que não me cansam tanto quanto 6 horas de treino. Então, isso é muito louco. Eu vou ficar com dor muscular por causa do treino, isso. A dor muscular e o cansaço físico é muito diferente. Então, pra mim, o treinar... Aí a Mari, meu Deus, eu falei, eu canso muito mais. O meu estresse mental é muito mais cansativo. E durante o treino, pra mim, isso... Eu vou conversando sozinha, vou falando sozinha. O segredo de fazer, né, o Ironman é isso, fazer com prazer. Você tem prazer no que você está fazendo, então fica muito leve, muito fácil, assim. Você sofre se você não consegue treinar. Vai chover, eu vou ter que adaptar meu treino. O que eu faço agora? Vou ter que ir para um rolo ou fazer, então, isso... Mas falando de lesão, o que eu lembrei aqui que é interessante, o triatleta tem essa vantagem, né, de às vezes estar com uma lesão, porque para correr não é o ideal ali naquele momento, mas ele pode talvez pedalar ou nadar, né? Então ele tem essas saídas ali para se manter ativo, né? Essa flexibilidade das modalidades e a diferença, né? Porque quando a gente vê que é só corredor, às vezes ele fica agoniado quando não pode correr. Então a gente tem que gerenciar isso quando é necessário fazer o gerenciamento de carga e pedir para ele segurar, né? Hoje fiquei sabendo que tem um paciente teu, aluno meu, que foi sugerido ir para hidroginástica. O cara quase deu um mortal para trás. Pô, tá de sacanagem. Eu vou para hidroginástica, pô. Depois eu quero saber desse cara. Depois no bastidor a gente dá nome aos bois aí. E você falou também de o atleta, né? O fisioterapeuta eu realmente considero o melhor amigo do atleta, porque eu estava num curso de empreendedorismo, bem legal, e aí quem estava, né, o professor falando assim, para você que vai ser empreendedor, né, falando de forma geral, você precisa de ter sempre do seu lado um advogado, eu falei, é para quando é o pepino, né? Um médico, que é para quando você tiver o ataque cardíaco lá de tanto trabalhar, e ele realmente estava falando isso. E um contador, né, porque era importante, tudo para a parte de finanças, assim. Então, assim, pro atleta, você precisa ter um fisioterapeuta, não só, né? Tem que ter o professor, né? Educador físico, a nutricionista ou o nutricionista, né? O médico, mas assim, o fisioterapeuta realmente vai fazer parte da sua vida. Então, escolha um excelente profissional para estar do seu lado, porque vai fazer muita diferença mesmo. Invista nisso, né? Sim. Invista nessa área da saúde, invista em quem vai estar proporcionando serviço ali para você, mas, se puder também, mas mais do que talvez num equipamento. Certamente isso aí vai te trazer um resultado maior. Sem dúvidas. Acho que para finalizar, uma coisa legal da gente falar rapidinho é sobre essa questão do marketing em cima do recovery. Isso é interessante. Pode falar? Assim, não, porque era recovery, é isso, sei lá, a banheira de gelo, bota de compressão e tal. A gente entende que funciona, Sim. Como funciona, mas, né, o que tu
O que tu quer falar desse glamour um pouquinho aí? O que tu acha? Não, o recovery é uma parte fundamental do treinamento, né? Imagino que você esteja fazendo, né? Certamente isso faz toda a diferença para o atleta que tem aquele nível de estresse geral, mas físico também, né? Então, assim, as pesquisas até então mostram, né, que a banheira de gelo e a massoterapia, né, que são coisas assim relativamente baratas, né? Vocês proporcionam ali, eu vejo, né? A gente tem na clínica também massoterapeuta, banheira de gelo não, mas nos treinos ali, tem outras equipes que tem também. Esses são mais eficientes, recoveries mais eficientes do que uma bota pneumática que tem toda uma tecnologia, tem todo um marketing por trás, né? A gente vê atletas profissionais ali usando, mas muito provavelmente eles estão sendo pagos, né, para isso. Ou se você usa ali, tudo bem, mas não deixe de fazer o básico. O simples dá certo. O simples a massagem existe já há muitos anos e é muito mais barato do que você adquirir ou pagar uma sessão de bota pneumática. E os estudos mostram que ela é mais eficiente. Não é o Thales que está falando, não. Sim. São os estudos, então é isso aí. Não bota na minha conta. Mas a verdade, essa é a verdade. Né? Então, é muito comum a gente querer buscar, que nem você falou, né, o topo lá, o detalhe, enquanto que talvez o principal está mais na nossa frente, que é ter regularidade no treino, né, fazer o recovery simples, dormir, isso, tá? Eu acho que se tivesse que botar na escala, eu botaria lá no topo. Sim. Então, dormir bem, né? Lógico, um sono de qualidade que faz diferença. Não, fui deitar, mas, tava pensando no trabalho, tava ansioso, acordei 3 vezes. Isso. É completamente diferente. Então, parece que o básico é mais eficiente do que a gente tentar fazer alguma coisa mirabolante como resultado. Excelente. Pô, a gente ficaria, acho que aqui há 2 dias assunto, puxando assunto, lembrando de história, né? É muito longe, legal. Hein? Faz o segundo. Vamos fazer, né? Vamos fazer. Pô, a gente podia fazer um segundo, Thales. Isso aí tá legal, gostei dessa ideia. A gente talvez foca daí, né, pontualmente, né, em tópicos específicos do próprio tratamento, de o que fazer, como, né? E agora, né? Eu tô todo prejudicado, né? O que eu faço agora, né? Como otimizar o meu retorno, né? O meu anseio em retomar a atividade, enfim, dá para a gente criar certamente um caminho aí de outros temas, né? Deixar eles mais pontuais e te trazer aqui várias vezes, não tenha dúvida, porque tem assunto pra caramba. Vai ser um prazer, obrigado. Vou ficar aguardando. Vamos te chamar mais vezes, tenho certeza, não tem dúvida alguma. Mas, cara, pra gente fechar aí, então, o que tu gostaria de deixar, cara, de mensagem final aí, né, pra essa galera que nos assiste, que nos escuta, enfim. Sim, cara, não posso ir embora sem, cara, sugerir que vocês façam essas 3, 4 coisas aqui. Já deu uma pincelada grande aí, mas um resumão aí, né? E uma mensagem final pra galera que nos escuta. É difícil, que daí eu vou ser um pouco repetitivo, né? Mas certamente pratique atividade física, essa é a número 1, tá? Isso a gente sabe os benefícios da atividade física e os malefícios para quem não faz, né? Eu volto e meio vejo artigos e mostrando fator de risco para aquilo, fator de risco para aquilo. Então, ser inativo é um fator de risco para diversas consequências que não são tão boas. Então, assim, pratique atividade física independente de qual, tá? A gente está falando aqui da corrida, mas pode ser, eu gosto da academia, eu gosto de natação, eu gosto, né, de pilates, tanto faz, tá? Hoje em dia, a princípio, não tem uma atividade física que é melhor do que a outra. A melhor é aquela que você gosta. Essa é a melhor atividade física. Tá na tua física. rotina, né? A que você sente prazer. Para fazer que nem a Thaisa, que faz com prazer, aí fica fácil. Então, cuide da parte de sono e a parte mental. Eu vejo que a saúde mental é fundamental assim, para a gente seguir na vida, né? Às vezes o físico está excelente, mas se o seu mental não estiver bom, por algum motivo, você cai por água abaixo. Então, assim, o mental forte faz toda a diferença. Eu vejo pessoas que têm uma cabeça boa, isso aí é impagável. Então, cuide da parte mental, cuide do seu sono. Com certeza, vocês vão entender mais para frente, vai vir cada vez mais coisas sobre sono e pratique atividade física. Maravilha. Thales Cavalazzi, meu fisioterapeuta, nosso brother.
triatleta, mountain biker e um cara especialíssimo. Obrigado, cara, pela tua disponibilidade aí, pela tua sabedoria, dividir a mesa com a gente aqui. E vamos já deixar aqui o compromisso da gente fazer um segundo episódio com ele, aprofundar aí um pouco mais na parte da fisioterapia, né? Talvez até criar aí uma ceninha com a galera nos respondendo e nos sugerindo tópicos para esse papo. Então, obrigado, cara, pela tua disponibilidade, pelo teu tempo, né, Thaisa? Obrigada. E vamos fazer um merchan, né? Na Alves de Brito. Alves de Brito, 346. Alves Clínica de Brito, de Fisioterapia. 346, Cavalaz e Fisioterapia. Tem treinamento funcional, pilates, massoterapia. Pilates, são os principais serviços. Mas a fisioterapia é bem extensa, com várias áreas ali, vários colegas juntos. Maravilha. E a vantagem de conseguir encontrar a Thaisa por lá com frequência e eu também, eventualmente, por ali, né? Dando meu ar da graça lá. Faz um tempinho que eu não vou, tô tranquilo por hora, mas daqui a pouco começa o ciclo da maratona de novo. Certamente eu vou bater lá na porta. Thales, pelo amor de Deus. Fisioterapeuta também é o melhor amigo do atleta, né? É isso aí. Obrigada, Thales. Obrigada muito pelo teu tempo. Nada. Valeu, galera. Ficamos por aqui com esse episódio espetacular do nosso podcast Simplesmente Corra. Não deixam de nos seguir lá no YouTube, no Spotify também. E confiram aí, com certeza, todo esse papo que o Thales teve com a gente. Vamos Qualquer nessa. pergunta também, coloca lá que a gente tenta responder. Obrigada, galera. Vamos nessa.